consciência negra, em homenagem ao meu favorito negão, eu quero falar aqui 2 frases de Martin Luther King para abrir e para fechar essa transmissão de hoje. A primeira delas é a seguinte: o tumulto é a linguagem daquelas pessoas que ninguém entende. Martin Luther King falou isso. E realmente, tumulto é a linguagem das pessoas que não se conseguem fazer entender. Eu afastei um pouquinho, viu, Jéssica? O ventilador botei um pouquinho mais longe, tomara que dê certo. E a segunda frase que o Martin Luther King falou, que eu quero enfatizar na fala de hoje, é a seguinte: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. E é sobre perdão que eu quero falar hoje. Na semana passada, algumas pessoas perguntaram assim: mas Lília, o eunuco que você menciona é uma coisa imposta, é uma coisa atribuída, ele é violado, ele é uma pessoa que foi forçada a ser daquele jeito e tal, e ele não tem culpa, é diferente do homossexual. Então vamos lá, por que eu associei o eunuco com o homossexual? Primeiro porque quando os homossexuais leem a Bíblia, eles se verificam, eles se identificam com o eunuco. E por que isso? Vamos considerar o eunuco como uma pessoa que foi castrada, dentro daquelas modalidades que eu falei lá para vocês do Daniel. Então ele foi castrado muito novo. E aí ele não pôde escolher, e naquilo que ele não escolheu, ele foi obrigado a viver de uma maneira com uma sexualidade transversa, ou seja, ele não se comportava nem como um homem plenamente, nem como uma mulher. Uma coisa que eu deixei de esclarecer na semana passada é que os eunucos eles eram escolhidos pela formosura, porque eles também eram objeto da atuação sexual dos reis. Também serviam para esse tipo de capricho. Tá? Agora, a questão é a seguinte: pense no eunuco como uma pessoa que tem uma sexualidade alterada e de maneira irreversível. Um eunuco jamais vai voltar a ser o que era antes. Não tem como ele voltar a ser o que ele era antes. E é aí que eu assemelho o eunuco com o homossexual. Por quê? Porque para quem é heterossexual, se pensa que todo homossexual... Bom, não vou dizer todo, né? Se pensa que os homossexuais eram pessoas normais que de uma hora para outra decidiram viver como gays. E ninguém especula que eles já se sentem dessa forma desde muito novinhos. Estava conversando com uma prima que é pedagoga, mas eu também orientei várias meninas do curso de educação e de pedagogia. E quando elas estavam fazendo os estágios nas escolas, elas viam: professora, essa coisa está cada vez mais séria, porque a gente está vendo as crianças chegarem na escola com trejeitos homossexuais desde os 3 anos de idade. E essas crianças são filhas de famílias normais. Então, para quem é heterossexual, se imagina que todo homossexual foi vítima de algum trauma na infância, foi vítima de algum abuso, foi vítima de alguma situação que deformou a sexualidade dele. Gente, não é desse jeito. Alguns sim, muitos não. E aí eu vou pedir até aos meus amigos gays que estão aqui assistindo o meu live, que façam um favor para mim, me ajudem nesse sentido. Escrevam depois para mim, inbox, no privativo, quando foi que você percebeu que você não conseguia se sentir atraído pelo sexo oposto. Eu quero fazer um levantamento de todo mundo que está me assistindo aqui para me responder isso, porque eu já tenho os meus dados, as minhas pesquisas. Foi muito cedo que eles descobriram isso. O fato de chegar a ser homossexual acabou sendo uma libertação para eles, porque eles não aguentavam mais ocultar aquilo que eles não conseguiam ser. Quando um homossexual chega ao ponto de sair do armário, como se diz por aí, ele sai porque é libertador para ele. Ele pode finalmente dar a cara no mundo dizendo: eu sou desse jeito. Isso as igrejas, em geral, não trabalham com essa possibilidade da pessoa já ter nascido com essa inclinação.
E aí é que é a diferença. Uma coisa é a homossexualidade, que é a orientação dele para esse sentido. Outra coisa é a prática do homossexualismo. Sobre isso eu vou falar nos próximos lives, não vai dar tempo para falar aqui. Hoje não dá. Mas o que eu quero destacar para vocês é que eu estava fazendo o meu devocional no dia seguinte daquele vídeo passado, na terça-feira de manhã, e eu estou lendo os evangelhos, eu sempre faço isso de um espaço para outro, tem a ver com os evangelhos e a forma como Jesus é descrito fazendo as coisas no evangelho. Como eu já falei para vocês aqui, para mim Cristo é o centro. Cristo é o centro o tempo inteiro. Se eu for copiar o modelo de alguém na Bíblia, será de Cristo, não será de discípulo, não será de apóstolo. Entre escolher seguir o que os apóstolos disseram, entre escolher seguir aquilo que Paulo, Pedro disseram e Jesus disse, eu vou escolher o que Jesus fez, o que Jesus disse. Tá certo? E Jesus está naquela cena que ele está com a casa entupida de pessoas e ele está dizendo, e os amigos vêm trazer o paralítico, fazem um buraco no telhado, no eirado, e descem o paralítico por ali. E Jesus fala com ele assim, filho, teus pecados são perdoados. E aí, o pessoal de fora fica arrazoando nos corações, né? Mas quem é ele para poder perdoar pecado? Mas que ideia é essa, maluca? Por acaso ele é Deus? Por acaso ele pode perdoar pecados? E aí Jesus olha para eles e fala, o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou mandar o paralítico sair da cama e andar? E aí ele fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então eu digo para ele, levanta e anda. E enquanto eu estava refletindo nesse texto, eu comecei a perceber uma coisa muito séria. A ordem primeira é de perdoar o pecado. Se o paralítico vai chegar a levantar da cama e andar, é outro capítulo da história, que já não compete mais a gente. E é aí, gente, que eu tenho visto a coisa ficar muito pesada. Porque os cristãos têm facilidade de ocultar seus próprios pecados, ocultar suas falhas, ocultar suas mentiras, a forma como você desvia as coisas do seu trabalho, recurso, material de papelaria, alguns desviam dinheiro, a forma como você dá aquela propina para o guarda para ele não te multar porque teu documento está atrasado, a forma como você tenta burlar as leis para tirar vantagem. Então, assim, é muito fácil para a gente tentar burlar essas coisas e dizer que isso é um pecadinho, mas o pecado do homossexual é mais sério do que isso. Não, gente, não é desse jeito, não. Tudo é pecado. Diante de Deus, a falha é a mesma. Deus não hierarquiza pecados mais sérios, pecados menos sérios. E o que é mais interessante é que algumas pessoas ficaram enfatizando, Lília, mas Jesus falou, vai e não peques mais, mas o pessoal está esquecendo da primeira parte dessa fala de Jesus com aquela mulher que foi trazida porque ela era adúltera, e Jesus estava lá na praia escrevendo, na areia, né, em algum lugar na areia, e aí os homens trouxeram dizendo que ela tinha sido acusada de adultério, e Jesus fala assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora, porque ninguém estava sem pecado. E para a pessoa, em individual, Jesus chegou e falou, filha, vai e não peques mais. Jesus não falou para ela, vai e não peques mais no meio da multidão. Jesus não humilhou ela no meio da multidão. Jesus falou com ela em privativo. Quando eu vejo essas atitudes de Jesus, eu fico vendo que Jesus vai tratar da sexualidade dos homossexuais dentro do nível privativo, não é dentro do público. Ele respeita a individualidade de cada um, ele sabe as dificuldades que cada um enfrentou. Ninguém se torna homossexual da noite para o dia, é um processo de anos. Ele sabe quanto tempo uma pessoa demorou para chegar àquele ponto. E se ele tiver
e aí agora eu vou fazer a aspas, né, que eu não estou comparando com um doente de forma alguma, eu estou dizendo que o homossexual é doente, não é isso. Se ele quiser tirar o paralítico da cama, ele tira. Se ele não quiser, ele não tira, mas ele perdoa o pecado independente de tudo isso. Vamos trazer agora para a homossexualidade? Se Jesus quiser libertar a pessoa da prática homossexual, ele liberta. Se ele não quiser, ele não liberta. Uma coisa eu posso garantir para vocês, todo homossexual que eu conheço, ele luta desesperadamente, lutou durante muitos anos para não praticar homossexualidade. Não pensem vocês, 90% dos que eu conheço passaram por muitas igrejas evangélicas pedindo ajuda e não foram ajudados, porque a gente queria que eles mudassem o que eles eram para depois aceitar na comunidade. Meu amigo Gustavo Legal estava agora há pouco ali falando no canal dele sobre batismo. O batismo não salva, gente. O batismo é sinal de arrependimento somente. Ele nunca deveria, e aí eu completei lá, ele nunca deveria ser usado para colocar pessoas dentro da igreja e fazer um hall de membros. Não foi esse o sentido pelo qual o batismo era feito por João Batista, nem o sentido pelo qual Jesus se batizou, para dar um exemplo. Nunca foi para pertencer a um hall de membros de igrejas. O batismo é confissão de fé, de que você crê que Jesus é o seu Salvador, seu Redentor, e que você está arrependido dos seus pecados. Então, gente, está na hora da gente começar a lidar com esse assunto de maneira diferente. Será que não está na hora da gente, ao invés de ficar dizendo, vai, não peques mais, não está na hora da gente começar a concentrar na primeira parte dessa fala, que é: quem de nós não tem pecado, que atire a primeira pedra? É muito fácil falar para o outro, vai, não peques mais, mas eu estou sem pecado para poder exigir isso dele? E Jesus pôde falar isso para aquela mulher porque ele era limpo. Nenhum de nós poderia chegar para outra pessoa tão pecadora quanto a gente mesmo e dizer, vai, não peques mais. Eu estou sem pecado para poder dizer isso? Eu faço parte de um programa chamado Celebrando a Recuperação, eu acabei de chegar de lá, porque eu sou facilitadora de um dos grupos, e uma das coisas que a gente percebe é que um programa como esse, ele incentiva a gente a confessar pecados o tempo inteiro. E para você confessar o tempo inteiro, você tem que identificar seus pecados continuados de todo o seu cotidiano. Você tem que se analisar diariamente, encontrar seus próprios pecados, em vez de procurar o pecado dos outros. Então, gente, a ordem de Jesus é: perdoados são os seus pecados. O exemplo que Jesus deixou para os cristãos, para os seus discípulos, é: perdoados são os seus pecados. Se ele vai tirar o homossexualismo dessas pessoas, isso é problema dele com a pessoa. E ele vai resolver isso no privativo com a pessoa. Alguém me pergunta assim, mas você acha que a homossexualidade não é pecado, que não sei o que e tal? Eu falei, gente, olha só, a Bíblia fala que um homem deitado com outro homem não agrada a Deus. Eu não vou inventar uma Bíblia que não existe, isso está escrito lá. Não peçam a mim para deturpar o que o texto bíblico está dizendo. Eu estou trazendo para vocês conteúdos novos. E aí, como eu fiquei aqui mais ou menos 20 minutos falando de texto bíblico, eu quero agora dar mais um dado científico, porque eu falei para vocês que o meu propósito com esses vídeos é unir ciência com fé e fé com ciência, e vamos lá. Pois bem, uma vez um aluno meu da turma de gênero virou e falou assim, professora, você acha que está aumentando a quantidade de homossexuais? Era um senhor já com alguma idade, mais de 60 anos, e ele estava muito incomodado, só 10 anos atrás. Ele falou assim, a senhora acha que a quantidade de homossexuais está aumentando? Porque parece que todo mundo resolveu sair do armário, ele estava nervoso com aquele negócio. Aí eu parei, pensei, lembrei de tudo que eu já tinha pesquisado até aquele momento, em 2006, e falei para ele assim, fulano, eu acho que está aumentando sim. Aí ele ficou assim, em estado de alerta, né? Mas por que a senhora acha? É porque agora tem incentivo? É porque agora pode, que não sei o quê? Eu falei assim, não é por causa disso, não. É porque
pelas pesquisas que eu fiz, uma criança no processo de gestação, entre a 6ª e a 8ª semana de gestação, se a mãe dela ainda estiver tomando anticoncepcionais, ela pode sobrecarregar a gestação dela com hormônios femininos e esse feto ser feminilizado durante o próprio processo embrionário. Aí ele falou assim, Eu falei assim, só que acontece, eu não tenho hoje documento para te provar isso. Eu tenho vários artigos escritos em inglês, produzidos na Europa, produzidos nos Estados Unidos, que é difícil de eu juntar todo esse material e transformar numa literatura para vocês. Mas enquanto não tiver nenhuma base científica para isso, eu não vou me manifestar. Mas eu desconfio que é por isso, porque se você parar para prestar atenção, verifica qual é a faixa etária da maioria dos jovens gays que nós temos hoje. Aí ele falou assim, são jovens. Eu falei assim, deve ser de uns 40 anos para baixo, não é? Então, começa a ver, não foi de 40 anos para cá que a pílula anticoncepcional foi inventada? E não foi de 40 anos para cá que as mulheres começaram a ter o controle de quando elas queriam engravidar por conta dos contraceptivos orais? Pode ser que tenha alguma ligação. Pois é, gente, aí eu estava dando essa conferência numa determinada igreja, e quando eu falei isso, depois que terminou a conferência, uma das meninas que estava ouvindo lá a conferência, professor, isso que a senhora falou é certo. Olha aqui a bula do meu anticoncepcional. E estava escrito lá no anticoncepcional, a administração deste remédio, desse medicamento durante as 6 ou 8 semanas primeiras de gestação podem feminilizar o feto. Já é científico isso, ou seja, já era científico há muito tempo que eu não falei disso sem base científica, mas já está vindo como posologia dentro das reações toxicológicas do anticoncepcional Diane. Pode buscar naquele medicina.net, pode buscar lá, e busca lá o Diane 35, se eu não me engano. Olha lá em todas as reações adversas, aí tem a parte de toxicologia, está escrito isso que eu estou te falando. Pois é, gente. O que eu estou tentando dizer para vocês é que a homossexualidade não é uma doença, não. Eu não vejo o homossexual como um doente, não vejo mesmo. Mas eu também não vejo ele como uma pessoa que tem a opção, que ele escolheu ser homossexual. Eu vejo ele com uma predisposição genética para isso desde tempos muito mais cedo do que eles imaginaram que já existia. E aí agora a gente tem comprovação científica de que isso realmente acontece. Isso é um dado muito sério. E por que as instituições religiosas e alguns líderes ficam tão nervosos quando começam a dizer essas coisas? Sabe por quê, gente? Porque daqui a pouco as igrejas vão ter que fazer aquilo que o Papa João Paulo II, exatamente, fez uns anos atrás, quando ele, depois de 400 anos, sei lá quanto tempo, teve que pedir perdão a Galileu Galilei, por causa das teorias que Galileu falou na época dele, e que eram absurdas aos olhos da igreja, mas que hoje são cientificamente comprovadas. Dá nervoso, sim, dá urticária, claro que dá alergia e coceira, quando vocês começam a pensar que daqui a pouco as igrejas vão ter que começar a se retratar e sair pedindo perdão a rodo por todos os homossexuais que ela disse que era sem vergonhice, que era cafajestice, que era falta de vergonha na cara, e todos os crentes que andaram dizendo isso. A coisa é muito mais séria do que isso. Então, mais uma vez, eu vou terminando por aqui, vamos ter mais educação para falar de homossexualidade, espiritualidade, vamos nos educar mais, vamos nos informar mais, vamos ler mais. Semana retrasada eu apresentei um trabalho lá na UFRJ, no meu grupo de pesquisa, que eu pertenço, e eu falei justamente disso. E quem achou a bula do remédio dizendo isso foi o meu professor. Eu já tinha mencionado esse fato e ele achou a bula do remédio. Então eu recomendo a vocês, eu posso deixar depois o link aqui da bula do remédio para vocês verem lá. Vamos nos informar mais, vamos nos educar mais. Tá bom? Eu espero que hoje eu não tenha ofendido nenhum teólogo, nenhum líder religioso, porque essa não é a minha intenção. Mas realmente eu não estou muito preocupada em debater isso. Teologia, igreja, não estou não. Eu estou preocupada em debater, não.
sugerir novos modelos relacionais. E quem me ajuda com isso é o pensamento processual. Tem duas coisas que eu quero recomendar para vocês, então passem lá no nosso site, o site da Eagle, Gestão do Conhecimento. Curtam o nosso site, porque é legal para a gente, essa curtida, porque isso dá, quando a gente tem que divulgar alguma coisa, a gente divulga sempre por ali. Segundo detalhe, a gente tem o curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea, que é um curso de 4 meses de duração. E esse curso, ele está com matrículas abertas para começar uma nova turma em janeiro. Se você quiser se matricular, entra lá no site. Se você entrar aqui no meu perfil, você vai ver que tem um banner grandão aqui na minha própria foto de capa. Lá na Eagle também tem outro, com as informações sobre o curso. Você precisa entrar no site da Eagle, preencher o formuláriozinho lá no rodapé, dizendo: estou interessado no curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea, e a partir dali você abre um chamado que o nosso pessoal vai começar a responder você. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe. Um segundo incentivo que eu quero te dar, e espero que esteja aqui por perto, tá assim, é o meu livro. Está quase acabando a primeira edição. Os relacionamentos complicados da Bíblia. Deve estar invertido aí para você ver, né? Pois é. Estudos para grupos familiares. O que a gente fez nesse livro foram 13 estudos, nos quais a família vai discutir relações de família em família. E aqui não é livro para casais, é livro para família. Então, estou falando das relações de sogro com nora, com genro, de irmão com outro irmão, de tio com sobrinha, de pai com filha. Enfim, peguei 13 famílias complicadas da Bíblia, e coloquei aqui Débora e Baraque, ou duplas, né? Também, que não são família necessariamente, Jael e Císera, são homens e mulheres. Jefté e a sua filha, Sansão e as mulheres dele, Ruth e Boaz, Miriam e Moisés, depois a Zípora e o Moisés, aquele trecho lá que ela vai circuncidar o filho de Moisés, né? Tamar e Judá, José e a mulher de Potifar, Rebeca e os 2 filhos gêmeos dela, a mulher de Ló, que eu descobri na literatura rabínica que ela tem um nome, se chama Idite, Sara e Abraão, Agar e Ismael. Esse roteiro, bom, a primeira tiragem já foi quase toda, eu tenho menos que 300 exemplares aqui ainda para vender. Você pode me pedir pelo correio que eu te mando, tá bom? Custa R$30, mais a remessa do correio dá R$35, chega registrado para você, como chega qualquer livro da estante virtual. Porque esse livro vai ser reformulado para ser depois adotado como capacitação da Rede de Mulheres Mentoras da CEPAL. Então, ele vai passar por uma transformação de estilo e de algumas coisas aqui, mas a gente está preparando mais 2 livros para 2017. Um é o segundo volume de Relacionamentos Complicados da Bíblia, que vai trabalhar com outras famílias que não estão ali. Tem muita família complicada na Bíblia. Segundo, e aí no segundo volume eu pretendo já incluir alguns casos de eunucos ou alguns casos desses. Em terceiro lugar, tem o outro livro que é o livro para mulheres viúvas, divorciadas, separadas, etc., que se chama Não Tenho Marido. Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana. São os meus livros, quem já tem aí sabe como é que é a linguagem. Eu procuro, e aí vai a nível de estilo, eu aprendi com o meu professor Milton Schwantz, que foi meu orientador, que o que é profundo na pesquisa não precisa ser complicado na transmissão. O Milton Schwantz, ele foi um doutor super renomado e premiado diversas vezes na Europa e aqui no Brasil por ter conseguido pegar a complicação, a complexidade do método histórico-crítico de exegese e trazer para dentro da linguagem bíblica simples, que gente pouco alfabetizada conseguia entender. Os meus textos são simples desse jeito, o que não significa que a pesquisa é superficial. Eu não tenho nenhuma necessidade de ficar me autoafirmando com um monte de citações de 10 linhas, eu não tenho essa dependência, não. As minhas 2 dissertações foram aprovadas com distinção e com louvor, com unanimidade da banca, então eu sei escrever um bom texto. Então, estou bem tranquila, porque se algumas pessoas da área acadêmica não me acham muito erudita, eu não estou me preocupando com isso, não. Tá bom? Quando precisa ser erudita, eu sou, e depende do público. Então, gente, é para fazer simplicidade. Se você quer o meu livro, você entra lá no site e diz, quero o teu livro e tal, e a gente vai passar as informações para você fazer o depósito em conta corrente. A gente trabalha com 4 bancos diferentes, e aí a gente espera que com isso
Esse livro aqui, a gente usou já o método processual para estabelecer o diálogo e a gestão do conflito, que é esse método que eu estou usando aqui com vocês. O Alfred North Whitehead, ele fala da nova generalização. A nova generalização do Whitehead é uma generalização que ela abriga tudo, o que é positivo e o que é negativo, o que é tese, o que é antítese, o que é paradoxal daquilo que não é. Enfim, agrega todas as realidades, porque para a construção de novas realidades você precisa agregar tudo que você tem agora. A gente tem um grupo aqui no Facebook chamado Pensamento Processual América Latina, que ele pretende ser um grupo de pesquisa deste autor, que é a linguagem filosófica com a qual eu estou trabalhando no momento. O Whitehead não foi teólogo. Algumas pessoas depois, que foram alunos e discípulos de Whitehead, desenvolveram a teologia do processo, mas ela surge como filosofia porque ele era matemático. Eu já estou no campo da ciência e da tecnologia já há 6 anos. Eu deixei a docência teológica, hoje não sou mais professora de teologia em nenhuma instituição de ensino teológico. Por isso que a minha abordagem está assim, sempre trazendo a ciência para vocês e juntando todas as bagagens. A minha bagagem de uma formação teológica na área bíblica, a minha bagagem como cientista da religião, que aí já tem todo um mergulho na sociologia, e agora minha bagagem mais sociotécnica, tá bom? Eu espero que você tenha curtido hoje, divulgue esse vídeo, e a gente vai continuar com textos mais profundos. Semana que vem, eu pretendo abordar com vocês aquele texto de Mateus 19:12, né? Que Jesus falou, a eunucos que já nasceram eunucos, a eunucos que foram feitos eunucos pelos filhos dos homens, e a eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Tá bom? Mas isso eu não vou falar hoje não, só semana que vem. Gente, grande abraço para vocês, um beijo, obrigada aí por curtirem, por compartilharem, continuem compartilhando. A gente vai continuar usando esse canal aqui para abençoar a vida das pessoas. E lembrem sempre, discussão de divergências do que eu falei no inbox. Se vier tentando ofender alguém ou fazendo comentário pejorativo, eu vou bloquear. Eu bloqueei 5 essa semana, tá? Eu estou sendo muito rigorosa com isso. Um abraço grande, fiquem com Deus, Deus abençoe a semana de vocês.